Bem-vindos e bem-vindas a mais um Sextou Sustentabilidade. A cada 15 dias, um novo episódio em vídeo, para você ver a nossa cara enquanto a gente conversa, em áudio para ouvir no Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts também, e algumas outras plataformas, ou por meio do seu agregador de podcast favorito. E hoje na mesa, ainda virtual, eu, Luiz Beltrame, Estevão Brasil, aqui do outro lado da tela. E o assunto de hoje vai ser um assunto que de certa maneira a gente já tocou, né, assim, em alguns outros episódios, mas assim como a gente falou no episódio de mobilidade, foi um episódio um pouco mais prático, em que a gente trouxe um pouco mais assuntos um pouco mais palpáveis e pertencentes ao dia a dia de cada um de nós. A ideia hoje também é falar sobre gestão de resíduos de uma perspectiva mais próxima, então, do nosso dia a dia e do que a gente pode de fato fazer em relação a esse assunto. Mas antes, como vocês já bem sabem, nosso brinde. Estevão, o que você trouxe para a gente brindar? Vamos lá. Antes de começar, Luiz, lembrar para o pessoal aí, quem quiser se inscrever no canal, não é? Ajuda os vídeos a chegarem a mais pessoas aí, né? O papo, eventualmente, contribuir com quem tem interesse aí para falar sobre sustentabilidade. Interagir, mandar pergunta, mandar comentário, né? Clicar no gostei, não gostei, para a gente ter noção do que vem agradando ou não vem agradando e quais os caminhos mais interessantes para a gente abordar. Luiz, nessa semana aí, eu acho que como um brinde que a gente não pode deixar de abordar, olhar para ele, essa questão envolvendo o IBAMA, o ICMBio, né? A gente vinha acompanhando que nos últimos anos, o IBAMA e o ICMBio e outros órgãos fiscalizadores vinham perdendo a sua capacidade de fiscalização, não é? Frequentemente, a gente tem acompanhado como esses órgãos têm tido a sua capacidade de intervir em questões ambientais para efetuar a fiscalização, essa capacidade reduzida. E o que se tinha em mente, basicamente, é que podia ser, primeira instância, o que se parecia é que um ministro do meio ambiente que tinha uma interpretação equivocada, aquela interpretação que preservar o meio ambiente, eventualmente, poderia significar frear o desenvolvimento da economia. O que se sabe que é uma grande mentira, um equívoco, né? Uma mentalidade dos anos 80, anos 70, e que já está plenamente superada. Mas achava-se que esse movimento de atrapalhar o IBAMA e o ICMBio para fazerem suas fiscalizações poderia estar associado com essa mentalidade antiga, né, eventualmente, de que proteger o meio ambiente seria frear o desenvolvimento. O que a gente viu essa semana e na semana passada é que pode ser algo muito mais grave, algo que tudo indica, é algo muito mais grave, não é? Uma operação da Polícia Federal que tem mostrado que provavelmente pode existir um conluio envolvendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o até então presidente do IBAMA e outros servidores em função de potencializar a exportação ilegal de madeira no Brasil. Né? Então, eu acho que vale a pena esse brinde pela seriedade e força com que a Polícia Federal tem atuado, né? Nesse âmbito que não está nada favorável para quem quer potencializar a fiscalização, mesmo nesse âmbito, a Polícia Federal avançar aí nessa investigação que pode estar revelando um forte conluio envolvendo, inclusive, o ministro do Meio Ambiente, né, para potencializar a exportação de madeira ilegal do Brasil. Então, acho que vale como um brinde e para todo mundo acompanhar onde é que isso vai dar, né? O que está acontecendo. A gente tem que tentar revelar esses fatos aí. Sem dúvida, cara. Esse é um brinde que acho que eu faço com gosto. Porque acho que nos dá um pouco de esperança de que as coisas que a gente tem visto acontecer e dá aquela impressão de que, puxa, mas nada vai acontecer, é isso mesmo, né? O desmatamento crescente, fiscalização diminuindo e outras coisas aí mais, e fatos chocantes, e a gente fica com aquela ideia de que é realmente uma sensação, uma situação de impunidade mesmo, e de que parece que o caminho é esse, e de repente essa operação ela vem mostrar que pelo menos existe, né, gente interessada em trabalhar de fato em prol do meio ambiente. E é isso, acho que vale a gente acompanhar. Acho que só um dado, todo mundo
ou pelo menos imagino que boa parte das pessoas que estejam nos ouvindo ou nos assistindo deve ter visto essas notícias, né, recentemente, então não tem muito por que a gente se alongar aqui ou trazer detalhes. Acho que um detalhe bacana é o próprio nome da operação, né, que a Quanduba é uma divindade indígena protetora da boa humanidade. Acho que são sempre bons esses nomes da Polícia Federal para as operações. Eu acho que eu fico sempre pensando quem é que cria, pessoas muito criativas, e eu gosto bastante de acompanhar os nomes. Mas ela foi uma operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, né? E até agora, por enquanto, acho que as consequências que a gente já viu, teve o afastamento do cargo aí de 10 servidores, inclusive o presidente do IBAMA. Ainda não teve nenhuma consequência direta ao ministro Ricardo Salles, mas vamos aguardar a apuração dos fatos, o acompanhamento e ver onde isso vai dar, de fato, né? Se vai dar alguma coisa, espero que sim, porque não parecem ser denúncias ao vento, de fato parece que é algo bem consistente, que se tem em mãos aí, quem fez a denúncia e a operação em si, acho que ela tem bastante respaldo em fatos, né? Então é isso que importa, não é uma questão ideológica, não é uma questão que não tem a ver com política, e sim, de fato, com crimes cometidos e a apuração desses crimes. Então, vamos acompanhar para ver o desdobramento. Brindados estamos, vamos para a nossa pauta principal, que, como eu disse, é sobre gestão de resíduos. E aí, quando a gente fala de gestão de resíduos, né, acho que tradução bem clara disso estamos falando sobre lixo. Que, para alguns, e aí quem estuda, né, principalmente quem vem aí da economia circular, né, esse pensamento que acho que vale a gente aprofundar num outro episódio dentro disso, mas acho que vale ressaltar um ponto que é a ideia de que o lixo seria um erro de design, né, então um erro de projeto. Então, se a gente produz lixo, é porque algo foi errado na própria concepção do produto ou serviço que a gente está adquirindo, né? E aí esse resíduo ele seria de fato um erro. Porque até quando a gente olha para a natureza, né, a natureza ela tem ciclos, né? Então nada se perde, tudo ali é reaproveitado e volta para esse ciclo, para essa cadeia de alguma maneira, diferente da gente que adotou, né? Quando a gente pensa no nosso modelo industrial, a gente adotou um modelo linear, né? Em que a gente tem a extração de um recurso, a produção de alguma coisa e depois disso lá no final vai ter o descarte. E aí tem até um termo que é bem legal de quem estuda e de quem está tentando conduzir a gente por um caminho diferente da economia circular, por exemplo, que é o cradle to cradle, né? Então, do berço ao berço, uma concepção de que seria o caminho ideal é que a gente conseguisse reaproveitar. Então, esse resíduo, ele, na verdade, não seria um resíduo, ele seria reaproveitado dentro da cadeia para alguma outra coisa e nada se perderia. Espero que um dia a gente chegue lá. Acho que existem muitas coisas interessantes acontecendo, né? Tem a própria fundação da Ellen MacArthur, que acho que tem várias coisas interessantes sendo feitas por eles e acho que vale a gente até deixar o link aqui para o pessoal. E, enfim, é um assunto que tem muita gente estudando e debatendo como que a gente poderia migrar para um modelo de fato, uma coisa que a gente comentou no episódio anterior, um modelo circular, né? Em que essa ideia do cradle to cradle ela é presente, mas hoje a gente infelizmente ainda segue um caminho que é o cradle to grave, né? Então é do berço ao túmulo. Então a gente de fato extrai, produz, descarta, né? Leva isso para o consumo e depois do consumo isso é descartado de alguma maneira. E aí acho que deixando claro para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, Estevão, acho que qual que é o recorte que a gente vai dar? A gente sempre busca dar algum recorte para os assuntos, óbvio, porque sempre são assuntos muito vastos e dá para falar deles de diversas abordagens. E hoje a nossa proposta de fato, como eu comentei até no começo, assim como a gente fez no episódio de mobilidade, em que a gente tentou trazer um pouco mais para o dia a dia, aqui também essa é a ideia. E então a gente vai falar, então se o lixo existe, né, deixando um pouco de lado a questão que existem outros caminhos, pensando que o lixo existe, o que a gente pode fazer com ele? E aí pensando de fato, principalmente o Estevão, eu estou aqui na minha casa, você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo, o que a gente pode fazer para, né, então o lixo existe, o que a gente faz com ele? Porque acho que esse é o principal ponto aqui para a gente discutir. Então, para começar a conversa, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender é por que o lixo é um problema. Legal que quando eu penso ele é um problema, a gente precisa fazer alguma coisa. O que sempre foi fazer alguma coisa? O que eu ouvia, acho que você também, quando a gente era bem pequeno, e nossos pais, nossos avós.
resolver o problema do lixo era lixo no lixo. Existia essa frase, né? Por que lixo no lixo? Jogando o lixo no lixo, a gente eventualmente estava cuidando do problema. Por que tinha essa crença? O problema era se a pessoa jogava o resíduo no chão. Havia muito menos pessoas, né, no país, existia muito menos resíduo sendo gerado, uma pessoa gerava muito menos resíduo do que uma pessoa vivendo hoje no século XXI. Então, de fato, descartando o lixo do lixo, você já estava fazendo a sua parte. Porque aquela pequena quantidade de resíduo, né, ia ser levada para algum lugar, e aí era um lugar mágico, né? Porque o que na verdade o que já estava ocorrendo era o início dos lixões. Só que naquele volume, naquele tamanho, com tão pouca gente, com menos disputa de espaço, de moradia, não é? Levava-se esse resíduo para algum lugar mágico e não se via o problema não era enxergado. Na verdade, estava sendo criado o problema, a gênese do problema, né? Os primeiros lixões lá. Só que o que acontece hoje em dia, Luiz, que é legal, uma continha. Hoje, a gente, em média, no Brasil, gera 1 quilo de lixo por pessoa por dia. Né? Estou usando a palavra lixo, mas se eu estou migrando daquela época para o jeito que a gente gerencia o resíduo hoje, vou começar a usar resíduo. É mais correto. Quando a gente fala lixo, a gente está pensando numa pilha de coisa que está cheio de resíduo não reciclável, que a gente vai chamar de rejeito, tem resíduo, tem compostáveis. Então, quando a gente usa a palavra lixo, a gente está complicando a questão, porque eu não estou diferenciando tudo o que está naquela pilha de coisas. Então, antes era o lixo no lixo, agora é o resíduo. A gente gera 1 quilo de resíduo por pessoa por dia no Brasil. Curiosidade, nos Estados Unidos, mais de 2, quase 3 quilos em alguns lugares, como Nova York. Então, tem a ver também com a evolução da economia, né? Infelizmente, aquela coisa... desenvolver a economia a gente confunde com crescer. Curiosidade, se a gente pegar um país como a Etiópia, por exemplo, está entre aqueles países que menos geram. Cada pessoa vai gerar 300 gramas de resíduo por dia, mais ou menos. Então tem a ver, não é, com a evolução da economia. A gente está gerando 1 quilo de resíduo por dia por pessoa no Brasil e já estamos nesse cenário que lixo no lixo não resolve nada. É legal pensar, jogar o lixo no lixo tudo junto é como jogar o lixo no rio, ou como jogar o lixo no mar, porque esse resíduo vai acabar parando no meio ambiente se a gente não separa adequadamente. Na melhor das hipóteses, Luiz, vai parar num aterro sanitário. Só que falta espaço para aterro sanitário, espaço adequado. Desenvolver um aterro sanitário é uma obra extremamente cara, não está sobrando dinheiro, né? Não está sobrando espaço adequado, ambientalmente falando, para desenvolver aterro sanitário. Então, não separar o seu resíduo significa aumentar muito a chance desse resíduo ir parar no meio ambiente. É exatamente assim. Quando a gente separa, então a gente está aumentando a chance dos recicláveis irem para a cadeia de reciclagem, né? E dos não recicláveis terem um espaço adequado no aterro sanitário. A gente está aliviando o aterro sanitário para receber só o que é não reciclável, o que é rejeito. Né? Então, quando a gente separa, a gente potencializa essa situação. Recicláveis indo para a cadeia de reciclável e os não recicláveis tendo um local adequado, que é o aterro sanitário. Se eu mando tudo junto para o aterro sanitário, não vai ter espaço no aterro e em algum lugar dessa cadeia de reciclagem ou nessa cadeia de gestão de resíduo, muito provavelmente esse resíduo vai parar no meio ambiente. Indo parar no meio ambiente, ele vai parar onde? Num lixão, né? Ou nos rios, ou num aterro abandonado, num local abandonado, num terreno abandonado. Né? Qualquer um desses locais em que o resíduo que a gente não separou pode ir parar, lembrando, mesmo que eu jogue no lixo, se eu não separei, existe uma chance grande de, em algum momento, esse resíduo parar no meio ambiente. Parando no lixão, nos rios ou num terreno abandonado, que tipo de problemática ele vai estar gerando? Começar por um mais agudo, pensando no abastecimento humano. Contaminação da água. A gente está encarando a escassez hídrica severa no mundo inteiro já. Os níveis dos rios, os níveis dos lençóis freáticos, todos diminuindo, então tem cada vez menos recurso. Muito em função de uso inadequado, em função também de mudança climática, que altera os ciclos hidrológicos, e a gente ainda vai poluir.
e comprometer essa água, que é cada vez mais escassa para a gente, para os nossos filhos, né? Solo, a gente vai contaminar o solo com essa disposição inadequada. Disposição inadequada, que eu estou chamando, é descarte sem separação. Descartou sem separação, você está aumentando muito a chance disso ir para o meio ambiente, contaminação do solo, né? A gente está precisando cada vez mais de áreas agricultáveis, adequadamente agricultáveis, né? Por uma população humana que está chegando a 8 bilhões, e se a gente descarta inadequadamente o lixo, o resíduo, ou seja, sem separação, a gente vai comprometer esse solo também, que a gente está precisando para a produção de alimento, para abastecer uma população que não para de crescer, e já está quase chegando em 8 bilhões de pessoas. Contaminação do ar, esse resíduo todo descartado de forma inadequada. Quem já teve a oportunidade de passar perto de lixão, de visitar um lixão, aquele cheiro super forte, né, do enxofre, principalmente, tem vários gases contaminantes sendo emitidos ali, principalmente o gás sulfídrico, H2S. Quem vive ali perto tal, tem diversos problemas de saúde em função desses gases poluentes, muito metano sendo emitido também, que não é bom para a saúde, e outros gases que a gente fala daqui a pouquinho. Basicamente, vai poluir o ar, vai poluir o solo, vai poluir a água, né? Tudo impacto local. Estou pensando primeiro, o que mais impacta, Luiz, em termos locais? Degradação de populações. Se a gente não descarta o resíduo corretamente, ou seja, se a gente não separa o resíduo, a gente está potencializando a formação de lixões, certo? Então, eu estou convidando os catadores de resíduo a irem lá procurar o seu sustento, porque é assim que funciona num país tão desigual como o Brasil. Essas pessoas vão encontrar no lixão, muitas vezes, a sua sobrevivência. Eles vão lá para catar o material reciclável e se expor a diversas doenças infecto-contagiosas e levar essas doenças para suas famílias, para seus filhos, para seus pais em casa. A potencialização dessa situação de degradação de população ocorre na nossa casa, quando a gente não separa o resíduo, e potencializa a formação de lixão. Se eu separo, eu estou potencializando o que lá na frente? A cadeia de reciclagem. Se eu separo, eu estou aumentando a necessidade de pessoas trabalhando na cadeia de reciclagem. O que se faz? O que se faz é treinar esses catadores que, ao invés de estarem no lixão, vão passar a ocupar empregos adequados na cadeia de reciclagem. Vão ser protegidos socialmente, aí, não é? Pelas leis trabalhistas. E eles vão estar contribuindo, e a gente contribuindo, Luiz, com a separação em casa, porque a gente chamou de economia sustentável, economia circular, economia ecológica, que passa principalmente pela criação de novos empregos, um novo perfil de emprego. O que é um novo emprego, um novo perfil de emprego, um emprego verde? É aquele que consegue, ao mesmo tempo, gerar bem-estar para o ser humano e gerar recuperação do meio ambiente. Existe esse tipo de emprego? Eu achei que tudo que protegia o meio ambiente freava o desenvolvimento da economia, aquela falácia, né? Está aqui. Quando eu separo o resíduo, eu estou potencializando a cadeia de reciclagem, eu estou criando um tipo de emprego que vai gerar bem-estar para quem trabalha nessa cadeia de reciclagem, ao mesmo tempo que ele está protegendo o meio ambiente. Isso é a virada econômica. É a gente achar onde a gente consegue criar empregos que geram bem-estar para o ser humano ao mesmo tempo que recuperam o meio ambiente. E não aqueles empregos que geram bem-estar para o ser humano enquanto destroem o meio ambiente. Tudo isso questões regionais, Luiz, né? Poluição da água, poluição do solo, poluição do ar, degradação das populações, isso ocorre naquele local, localmente ou regionalmente. O resíduo que a gente gerencia inadequadamente em casa causa mais impacto ainda, causa impacto regional e global também. Luiz, aquele copinho de plástico, sabe, aquele bem levinho, se eu jogo ele no lixo sem separar e sem pensar muito onde eu estou jogando, existe uma chance muito grande de o vento, né, bater nesse copinho, retirar ele de uma lixeira, eventualmente, na cidade, ele cai no chão, esse copinho vai sendo levado pelo vento, ele cai num corpo hídrico, né, ou ainda ele cai numa galeria pluvial, vai parar num corpo hídrico, num rio, pode demorar, Luiz, pode demorar anos, mas a chance dele parar no mar é muito grande, na zona costeira, né? E aí que vem aquela ideia
do bioma marinho, que está sendo completamente destruído por uma série de fatores e, sobretudo, fundamentalmente, pelos resíduos plásticos. Porque o resíduo que eu gero bem longe do oceano, não é? E não descarto adequadamente, pode demorar anos e anos e anos, mas a grande chance é de ele ir parar no mar por gravidade. De corpo hídrico em corpo hídrico, ele vai sendo levado até chegar no oceano e se unir a uma série de outros resíduos e contribuir para esse colapso do bioma marinho. Né? Bioma marinho que é essencial para o equilíbrio climático do planeta e uma série de outras questões envolvendo equilíbrio ecossistêmico. Isso aqui, então, Luiz, para a gente falar um pouquinho de tudo o que é produzido de problemática quando a gente não gerencia adequadamente, quando a gente descarta o resíduo inadequadamente. Lembrando, o que é descartar o resíduo inadequadamente? É não separar, não é jogar fora da lixeira. Jogar fora da lixeira é algo impensável hoje em dia, apesar que a gente ainda vê. Mas jogou o resíduo sem separação, fez inadequadamente e contribuiu para tudo isso que a gente comentou aqui. Você fechou aqui falando, né, que é algo impensável, mas que a gente ainda vê. E, de fato, né, infelizmente, ainda é uma cena que não é tão incomum ainda ver nas ruas as pessoas jogando, né, encontrar lixo no chão, que pode ter caído acidentalmente, mas também não é incomum a gente ver pessoas, de fato, jogando, né, lixo no chão. E você falou essa frase, né, lixo é no lixo, que, de fato, realmente ela era muito difundida, né, sempre foi muito difundida, né, acho que até hoje, quando eu pego os gibis antigos meus da, sei lá, Turma da Mônica, e aí eu dou aqui para meus filhos lerem, acho que eu já vi algumas vezes, assim, como, né, aquelas propagandas educando, né, as crianças, e aí lixo no lixo e tal. E, de fato, lixo no lixo, né? Acho que é um ótimo começo, porque ainda tem muita gente que não faz isso, mas está longe de ser o suficiente, né? E eu lembrei de uma outra frase que não sei onde que eu ouvi, mas é que a gente fala jogar fora, né? Mas fora de onde, né? O planeta é um só. Jogar o quê? Para o espaço? Porque a gente está indo para algum lugar, não está indo para fora do planeta, né? Então, esse espaço mágico, joguei no lixo, ele desapareceu, né? Ele está indo para algum lugar e muitas vezes, como você disse, é o oceano, né? Acho que não precisa nem falar muito aqui, a maior parte das pessoas deve lembrar de cenas que deve ter visto na internet, aquelas fotos terríveis, né, dos animais presos lá nos anéis de plástico, ou as aves marinhas, né, com o estômago repleto de partículas de plástico. E até na nossa alimentação já há dados, né, dizendo que a gente ingere micropartículas plásticas por conta dessa poluição, principalmente nos mares, né. Não à toa existe, falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, existe, né, um deles focado na vida marinha que tem intenção, cujas metas atendem a essa questão específica, né, diminuição do lixo plástico que vai para os oceanos. Acho que é um dos assuntos mais falados, assim, quando a gente discute a questão dos mares, né, da poluição nos oceanos. Acho que a questão do plástico é muito forte. E aí você falou do plástico, desse material, né, que ele acaba se perdendo, falou então, que a gente precisa separar, né, então, assim, o material que a gente não separa, ele inevitavelmente vai parar em algum lugar que vai inevitavelmente causar algum tipo de dano, e aí a gente precisa, então, a gente entende que o primeiro passo é fazer a separação correta, né. Bom, o primeiro passo seria consumir menos, mas aí acho que a gente pode deixar mais para o final para falar sobre isso, porque senão a gente entra em questões filosóficas e o episódio não caminha. Mas indo para a praticidade. Então, um dos primeiros passos, ele de fato é a separação, né? Então, a correta separação desse resíduo. Só que ainda acho que é um tema que eu mesmo, né, ainda que sou um grande interessado, diferente de você, não estudei a fundo o assunto, mas sou um grande interessado. Eu mesmo tenho, às vezes, dúvidas sobre o que eu separo, o que eu não separo, como é que eu devo fazer essa separação, que tipo de material devo juntar. Eu faço aqui de um jeito na minha casa, tento, né, tenho aqui a minha lixeira de recicláveis, tenho a minha lixeira de orgânicos não, né, mas não recicláveis, e tenho, né, busco em alguns momentos, ainda que eu esqueça às vezes, ou deixe de cumprir, mas eu tenho também um espaço para os compostáveis. Então, eu tenho uma composteira e aí eu consigo lá restos de fruta e tal, consigo fazer.
Mas eu confesso que é um assunto que acho que ele traz muitas dúvidas, né? E tenho certeza que quem está ouvindo a gente também, tá, entendi, eu preciso fazer, mas o que eu faço, o que eu separo, o que vai aonde? Acho que esse é acho que é uma grande colaboração que a gente pode dar, né, com esse podcast, talvez pensando que ele existe principalmente para facilitar, né, trazer para o dia a dia das pessoas a sustentabilidade, né, de maneira fácil. Acho que então falar sobre como separar corretamente o lixo é uma grande contribuição que a gente pode dar, né? Luiz, eu acho que a primeira coisa importante para tentar ser preciso nessa contribuição é assim, estamos falando do resíduo que a gente gera em casa. Essencial a gente tratar desse assunto e pensar como contribuir. Como eu falei para vocês, são quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Estou fazendo esse adendo porque existe também algumas categorias. O resíduo classe 1 perigoso das indústrias, o resíduo serviços de saúde, do hospital, o resíduo da construção civil. São resíduos super específicos, com regras específicas. A gente segue uma série de normas, a BNT, da Anvisa também. Não é disso que estamos falando. Estou em casa e quero ajudar. E na questão do resíduo é essencial. É como você falou, se a gente não separar, não tem solução. Não tem outra solução. Eu gosto de recomendar o seguinte, Luiz. O pessoal fala, puxa, deve ser difícil, porque eu sei que existe um tipo de plástico que é mais reciclável do que outro tipo de plástico. Eu sei que tem, por exemplo, o isopor é um tipo de plástico que é reciclável, mas parece que não vai para reciclagem, então eu não sei como fazer. Minha sugestão, simplifica. Quer começar? Começa simplificando que a ajuda vai ser enorme. Como assim? Recicláveis e não recicláveis. Ponto. Começa com 2 coletores legais, que você vai chamar de reciclável e de não reciclável. Isso já vai ajudar muito. Ah, mas o que eu ponho em cada um? Não sei. Começa com o básico, né? O metal, o vidro, plástico, papel, reciclável. Os 4 clássicos recicláveis. Aí todo o resto não reciclável? Todo o resto não reciclável. Nossa, mas está cheio de equívoco aqui se eu pensar básico. Reciclável e não reciclável. Porque isso vai favorecer você a manter essa sua separação. Se você criar um sistema de separação na sua casa tão complexo que todo dia, depois de uma semana, você larga a sua separação de resíduos em casa. Eu vi isso acontecer bastante, Luiz. Para quem eu comecei a trabalhar com isso, para as pessoas que começaram a ter interesse, eu falei, põe 2, mas só 2? Porque a pessoa no começo, ela quer revolucionar, não, eu quero separar o PET do PP, do PS. Eu falo, olha, eu já vi isso acontecer, aí vai ficar difícil. Separa certinho. A pessoa quer enfardar o resíduo em casa com uma prensa enfardadeira, aí abandona. Começa 2 coletores, reciclável e não reciclável. Joia. Se entusiasmou? Deu certo? Passou 1, 2, 3 semanas, 1 mês, e você está fazendo certinho, você queria fazer mais? Ótimo. Dá um passo a mais. Recicláveis, não recicláveis e compostáveis. Aí lá dos não recicláveis, você vai começar a tirar o que é compostável. Então, alguns restos de alimento específicos, você não vai jogar mais no não reciclável, você vai jogar no compostável. Legal. Para fazer isso, obviamente, você vai ter que ter identificado uma destinação adequada para esses compostáveis. Ou um processo de compostagem na sua casa, uma composteira. Aí o legal da internet, né? Tem várias sugestões e todos os passo a passos lá. Ou alguém que vem e busca compostáveis na sua casa, ou você leva em algum lugar. Porque não existe serviço da prefeitura, muito raramente vai existir um serviço da prefeitura que busca o seu resíduo compostável. No caso dos recicláveis, então, para o pessoal que quer fazer, tem que se orientar aí na sua cidade. O que mais ocorre no Brasil hoje é aquela lógica assim, um determinado dia da semana a prefeitura passa na sua casa com o intuito de coletar os recicláveis, e nos outros dias ela passa coletando os não recicláveis. Então, aí vale a pena entrar no site da sua prefeitura e tentar verificar qual que é o sistema de coleta reciclável da sua prefeitura. Algumas fazem alguma coisa diferente, basicamente no Brasil tem sido feito isso. Então, você põe recicláveis e não recicláveis. Os não recicláveis, todo dia você põe para fora na sua casa. E os recicláveis você vai armazenando. Normalmente por 1 semana, porque normalmente é um dia da semana
que a prefeitura passa, e ela recomenda, olha, nesse dia, não coloque os seus não recicláveis para fora, coloque só os recicláveis. Isso facilita para a prefeitura levar adequadamente o resíduo para o lugar certo. Então, essa é a recomendação básica. Começou a se animar, cria uma terceira fase de coleta, que é o compostável. Aí você vai ter reciclável, não reciclável e compostável. Lembrando, você tem que criar uma destinação para esse compostável também. E aí conduz assim de um jeito. Se isso funcionar e começar a andar super bem, tá dando certinho. Eu ponho sempre os meus não recicláveis para fora de casa. No dia certo eu ponho os recicláveis e os compostáveis. Eu estou conseguindo manejar aqui na minha composteira. Um pouco meu vizinho, está tudo certinho. Eu queria fazer mais. Olha só. Aí você começa a investigar como você pode melhorar aí no seu sistema de gestão de resíduos. Por exemplo, lá nos recicláveis, eu falei que a gente põe o papel também. Papel reciclável, por lá no reciclável. Só que lá no reciclável tem, eventualmente, uma latinha de refrigerante com um restinho de refrigerante. Um pratinho de bolo, um resto de plástico, um restinho de bolo. E aí isso daí caiu e contaminou o papel. Já estragou a reciclagem do papel? Muito provavelmente estragou. Então, se você tem uma geração de resíduo de papel com uma certa magnitude na sua casa, o mais legal é gerenciar o papel separadamente, para você ter um papel com qualidade, que vai ampliar a chance dele ser reciclado. Olha que legal. Então, eu tenho recicláveis, não recicláveis, compostáveis e papel. Vou até dar um passo para trás, Luiz, lá no comecinho. Mandei para o pessoal, isso é importante. No mais básico, o que é legal? Recicláveis, não recicláveis, vou pôr aspas aqui, resíduos perigosos. Perigosos para quem está em casa, pilha e bateria. Porque pilha e bateria é um resíduo que a gente gera muito em casa. É um resíduo classe 1, se a gente pensar no metal pesado que tem lá dentro, ele não pode ser descartado nem nos recicláveis, nem nos não recicláveis. Então, cria um coletorzinho para pilha e bateria. Esse aí você vai juntando, armazenando, juntou, está muito cheio, aí você leva para um local adequado de coleta. Né? É possível que você encontre na farmácia mais próxima da sua casa ou no supermercado, tá bom? Porque esses distribuidores, eles são obrigados a participarem da logística reversa obrigatória desse perfil de resíduo. Então, o básico é reciclável, não reciclável e coletorzinho de perigosos. Como são perigosos domésticos, basicamente você vai por ali, pilha e bateria. Avançou, cria uma separação para compostáveis. Passou mais 6 meses, está dando certo? E você gera muito papel? Cria uma gestão adequada para o papel, sozinho. Lembrando, você tem que criar uma destinação adequada. Para onde você vai levar esse papel? Quem vai coletar? Porque a gente, às vezes, cria tudo para separar certinho. Puxa, mas eu não tenho destinação adequada para dar. Aí o seu sistema de gestão morre. Tá dando tudo certo? Puxa, tecido. Tecido, em geral, a gente considera como não reciclável. Vai lá no coletor não reciclável. Mas eu sei que existem vários programas que conseguem reutilizar o tecido, não é? É o reuso, não é mais reciclagem. Reciclagem exige transformação físico-química nas indústrias. Então, não dá para fazer isso com o resíduo de tecido. Dá para fazer o reuso. O reuso é quando o resíduo, do jeito que ele é gerado, ele já é útil para fazer alguma coisa. Você não precisa transformar físico-quimicamente na indústria. O tecido é assim. Não é? Se a gente pegar o tecido e cortar e for... Tem gente que produz bolsas, produz outros artefatos, então ele é reutilizável. Quer avançar mais? Começa a tirar o resíduo, não joga mais o resíduo não reciclável. Gerencia ele separadamente e leva o resíduo para esse local que você identificou. Mas, Luiz, o que você percebeu? Estou complicando a gestão aqui. Estou criando vários coletores separados em casa. Se você consegue criar uma gestão para todos esses perfis de resíduo, com destinação, você está contribuindo cada vez mais. Mas se você não consegue, e o máximo que você consegue fazer é ter na sua casa a separação de recicláveis e não recicláveis, e pilhas e baterias, puxa, sua contribuição já é extremamente significativa se a gente pensar que todo mundo fazendo isso, a gente estaria numa situação muito, muito diferente. Então, a minha sugestão é essa, começa com o mais simples e vai avançando. Nesse mais simples, eu sugeriria mais uma coisa, não quero complicar para a pessoa não desistir. Se a pessoa usa muito óleo em casa, hoje tem muita gente que não usa, eu praticamente não tenho mais óleo em casa. Tem soluções, a gente vai encontrando por conta da questão da saúde, mas quem ainda gera óleo,
é legal fazer aquilo que o pessoal fala, coletar o óleo na garrafa plástica, fechar, né, e dar uma destinação adequada. Em geral, tem pessoas que coletam esse óleo, né, para desenvolver outros produtos, né, ou você encontra um local adequado para a destinação. Mas minha sugestão é, começa no mais básico, faz dar certo o básico, aí você vai melhorando o seu sistema de gestão domiciliar, não é? Separando em níveis mais específicos de resíduo. Eu deixaria isso como sugestão para o pessoal aí. Você falou alguns pontos, né, que acho que eu fui anotando aqui enquanto você falava, para não perder, mas acho que esse do óleo, por exemplo, era uma que eu ia acrescentar, porque o óleo, além de ter pessoas que fazem, né, então, como você falou, transformam isso, muitas vezes transformam em sabão, por exemplo, né, tem alguns outros resíduos também que hoje, por conta da política nacional, né, de gestão aí de resíduos, da questão da logística reversa, por exemplo, a lâmpada também é um outro elemento que hoje cada vez mais está presente, por exemplo, em lojas de construção, lojas de material de construção. Então, se você vai numa antiga que era de Cico, agora só de MAC, por exemplo, eles têm lá um coletor para lâmpadas, né? Acho que Leroy Merlin, enfim, outras grandes lojas, grandes redes têm, né, esses coletores. Então, de fato, é ruim, porque por um lado você tem que ficar lá armazenando, né, e tem que achar um espaço para isso, mas também quantas lâmpadas, quantas pilhas você consome, né? Não é tanto assim. Eu mesmo ponho lá, vou juntando pilha no saquinho. Acho que aqui, pelo menos onde a gente está, na nossa cidade, tem praticamente todos os mercados têm um coletor de pilha. Na escola das nossas crianças, nossos filhos têm coletor de pilha. Então, assim, você encontra com facilidade pontos de coleta, né? Mesmo que não tenha essa coleta na porta de casa, como é para os outros resíduos recicláveis, o óleo, as pilhas, baterias, mesmo de celulares. Então, hoje, por exemplo, as operadoras, por conta de obrigação de lei mesmo, elas têm lá nas lojas coletores para as baterias, para os próprios aparelhos, né? Então, o aparelho ele deixou de ser útil. Cara, o que tem dentro daquele aparelho, né, de metais que podem ser reaproveitados, seria um desperdício isso ir para o lixo, né? Isso ir parar, como você falou, num aterro, num lixão. Tem metais ali, tem até ouro, né? Dentro de um chip você encontra até ouro. Então, é surreal você pensar que a gente pega isso muitas vezes e simplesmente joga em qualquer canto, sendo que ali tem materiais que às vezes queimou uma peça, uma coisinha ali que 90% do que está ali dentro pode ser reaproveitado, né? E o celular ele tem vidro, ele tem outros materiais. Então, assim, informação não falta, né? Hoje na internet, se a gente procurar, você vai achar programas aí de logística reversa para muitos materiais, né? E pensando na questão residencial, a gente encontra para todos esses remédios. Remédios também é outro que você falou de resíduos perigosos, né? Os remédios, hoje você vai na farmácia, as farmácias têm coletores onde em um você coloca as embalagens e outro você coloca o vidrinho lá, se é um líquido ou com remédios vencidos, comprimido. Então tem destinação para tudo isso e hoje está cada vez mais fácil. Claro, estou falando aqui de um grande centro, né? A gente está próximo de São Paulo, a gente está no Sudeste, e isso é visível, assim, próximo da gente aqui tem bastante. Não posso falar pela realidade de outros lugares no Brasil. E aí, assim, um outro ponto em relação ao que você foi falando, que reforça uma coisa que a gente já vem falando há muitos episódios, que é sustentabilidade é coletiva, né? Porque depende de uma ação coletiva, né? Quando você fala, por exemplo, você precisa ligar na prefeitura para saber o dia que se passa. Então, assim, tem a responsabilidade do órgão público, né? De providenciar essa coleta, tem a responsabilidade minha, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, de me prontificar, cara. Eu vou ter que fazer isso, vou ter que procurar na internet, vou ter que ligar, vou ter que fazer alguma coisa para descobrir, porque de fato não é uma informação fácil, assim, às vezes que eu mudei de casa, mudei para um outro bairro, eu tive que me informar e é curioso, porque geralmente você pergunta para vizinhos, muitos não sabem, não tem nem ideia. E dá um dó, porque quando você olha, por exemplo, o dia aqui, no meu caso aqui é quarta-feira pela manhã, eu sei que eles passam. Você olha na rua, muitas vezes, ou não tem nenhum outro, assim, no quarteirão, você vê, sei lá, o seu, mais um ali e pronto. E eu acho muito impossível que as pessoas não tenham resíduos recicláveis para colocar para fora, porque eu aqui em casa, somos 4 pessoas, uma semana a gente enche fácil um latão de lixo, cara. E assim, a gente tenta ter um consumo razoável. Então a gente não exagera o nosso consumo, mas é surreal a quantidade que é produzida.
E ainda mais, claro, acho que aí tem até dados, né? Estamos vendo uma época de pandemia, mais tempo em casa, mais comida em casa, então consumimos mais dentro de casa, óbvio. Então isso aumentou, de fato, acho que a produção de lixo para todo mundo. Mas então é uma ação coletiva, né? Depende de eu ter essa iniciativa do poder público, e depende de mudança de comportamento, né? Você trouxe, acho que de um jeito engraçado, assim, quando você foi falando, e você fez um diálogo, né, entre você e uma pessoa. Ah, mas e aí, Estevão, e tal? E é curioso que algumas pessoas, elas se apoiam, de fato, né, em algumas dessas dúvidas ou algumas desses obstáculos para não fazer, né? Muitas vezes, e eu lembrei de um caso bem específico, assim, da empresa que eu trabalhava, em que a gente tinha os dois, o simples, né? Era o simples, eram os dois, é o reciclável e o não reciclável. Cara, todo dia eu pegava pelo menos uma coisa do não reciclável e tinha que pôr, e pegava lá, punha para o outro. E aí, quando você questionava as pessoas, geralmente era isso. Ah, mas é porque, sei lá, tem que lavar, eu não tinha lavado, ou qualquer outra desculpa, né? Eu não sabia se isso aqui era reciclável, se não era. E acho que só para piorar, nesse caso, aí eu teve um dia que eu fui investigar mais a fundo. Eu falei, legal, porque a gente faz a separação, mas o que acontece depois, né? Aí eu tomei a iniciativa lá no prédio que a gente ficava de falar com o zelador, né, para entender como que era feita a gestão do próprio condomínio, do próprio prédio. E aí, para minha infelicidade, eu descobri que eles juntavam tudo e punham para fora no mesmo dia, tudo junto. Então, assim, não adiantava de nada o que a gente vinha fazendo, né? A gente fazia a separação, a gente fazia tudo, mas no final das contas isso ia para a rua no mesmo dia e não tinha um dia, não tinha um dia específico, né? Então, obviamente, não era colocado para fora no dia certo, né? Talvez, coincidentemente, algum dia era, mas normalmente não. E aí até conversei com ele, falei, puxa, mas... Daí entrei no site da prefeitura, fui descobrir, né, a empresa fica em São Paulo, então fui descobrir que lá tinha um dia específico que passava, perguntei para ele, e aí, vamos fazer e tal. Foi até bacana, porque ele topou, ele falou, não, acho que é super certo, vamos fazer sim. Aí me comprometi até a falar com outras empresas que estavam lá no local, para a gente, né, então todo mundo se preparar para aquele dia específico, então separar, talvez usar um saco de cor diferente, para ajudar ele a identificar, né, porque ele passava lá pegando. Mas aí, felizmente, foi acho que antes da pandemia, e aí não deu tempo da gente implementar esse pequeno programa de gestão de resíduo. Mas é curioso, assim, me lembrou, porque como a gente tem que estar atento, né? São pequenos passos, como você falou, e ao mesmo tempo exige um movimento, né? A gente não é uma coisa que tá dada pra gente, ó, vai lá e faz. Tem alguns pequenos movimentos que você precisa fazer. Se informar sobre quando que é a coleta, se tem coleta, né? Eu sei que tem localidades que muitas vezes não tem, mas informe-se se tem, né? Se tem pontos. Se não tem, de repente, pode ser que tenha pontos que você pode levar, né? Eu sei que isso existe também em uma cidade. São Paulo mesmo tem muitos pontos. Não só para lixo, mas também para tipo, móveis, né? Então, madeira, coisas assim. Existem ecopontos, por exemplo, em São Paulo, para você levar esse tipo de material. Então, assim, você tem que buscar informação, você tem que fazer, né? Acho que, além desses passos que você deu, acho que tem alguns passos que vai buscar informação, converse com seus vizinhos. Você trouxe a questão da compostagem, né? Às vezes você não consegue dar uma composteira em casa, ainda que hoje você compra pela internet, você pede, entrega na tua casa, entrega até as minhocas, entrega a serragem, entrega tudo para você. É bem tranquilo. Mas pode ser que você não queira comprar uma composteira e deixar uma composteira na tua casa, sei lá, você tem uma restrição quanto a isso. Sei lá, una-se às pessoas, se você mora num prédio, converse com as pessoas do teu prédio, né? Será que não dá para ter uma composteira do prédio? Converse com as pessoas na sua rua, se você mora numa casa, será que não dá para a gente fazer alguma coisa coletivamente, ali no canteiro? Enfim, soluções tem, aí como você disse, vamos começar devagar, faz a separação adequada, já é um bom começo, se informa do dia que passa, né? E aí depois você vai evoluindo, porque é isso, depois que a coisa vira hábito, né, é muito mais fácil. Você falou a coisa do jogar o lixo no chão, né? E que hoje, para nós, pelo menos, é impensável, para a grande maioria também acredito que seja. Porque é hábito, né? A gente vai entendendo que, cara, não faz sentido nenhum jogar lixo no chão. Agora a gente entende que não faz sentido nenhum jogar qualquer lixo, tem que separar. Então a gente vai subindo alguns degraus, né? Mas ainda assim, como você falou, tem resíduos que eles apresentam dúvidas, né? E aí foi uma coisa que eu fiquei pensando aqui e até lembrei. Por exemplo, quando a gente tem, né, tem alguns tipos, sei lá, isopor mesmo é um que eu sempre fico na dúvida, que você compra
mercado. Eu normalmente peço para tirar, mas quando eu esqueço, vem a bandejinha lá, danada a bandejinha com queijo e com peito de peru lá, qualquer coisa que você compra. Putz, é reciclável, não é? Eu normalmente coloco, né? Eu falo, pô, tomara que chegue lá na cooperativa, chegue lá e seja destinado, né? Aí realmente é uma informação que talvez eu tenha que dar um passo a mais eu mesmo para buscar. Mas eu sei que existem resíduos, né? Que eles têm uma certa dificuldade. E aí até uma dica que eu deixo também, mais uma, tem uma empresa que é a TerraCycle, que tem o site, internet, depois a gente coloca o link, e é muito interessante, porque eles têm alguns programas de reciclagem de resíduos de difícil reciclagem, então, e eles fazem esses programas em parceria com, por exemplo, eles estão com um ativo agora com a Nestlé, para reciclagem daquelas embalagens de biscoito, de chocolate, de coisas que é o que você falou, é muito leve, às vezes ele se perde, então a chance de não ir para reciclagem é maior do que ele de fato ser reciclado, né? E o que é legal é que eles têm diferentes programas, né? Então, tem programas desde reciclagem, como eu falei, das embalagens de biscoito, chocolate, tem para reciclagem de materiais de papelaria, então, junto com a Faber-Castell. Então, eles têm essas parcerias e o legal é que você, enquanto empresa, ou, sei lá, escolas, empresas, até mesmo, sei lá, um grupo de pessoas, um condomínio, pode se cadastrar no site e virar um ponto de coleta, né? Um ponto de recebimento disso. Eles dão as instruções de como é que tem que ser feito, você tem que juntar uma determinada quantidade e você remete pelo correio para eles. Se eu não me engano, é até sem custo, acho que esse envio para eles. Então, eles têm programas específicos para reciclar. Tem um programa com a Hasbro, que é fabricante de brinquedos, né? Então, para reciclar brinquedos, que também é um negócio que às vezes eu fico pensando, putz, mas essas pecinhas aqui, ó, que você falou das partículas, a gente comentou, né? Das partículas e tal. Então, fica uma dica aí que eu acho bem interessante da gente, de quem está ouvindo a gente aí, dar uma olhada, porque é mais um passo, né? De repente ficar sabendo de programas, ou até, quem sabe, né? Torço para que sim, para que as pessoas se inspirem e resolvam elas mesmas aí, quem está nos ouvindo, nos assistindo, a criarem seus programas, né? E irem lá no site, se cadastrarem, virarem pontos de coleta junto com um grupo de amigos, familiares. Entendo que a gente está em tempos de pandemia, um pouco mais complicado, mas ainda assim, acho que o legal é saber que tem solução, né? Independente do tipo de resíduo, ainda que tem alguns que a gente sabe que a dificuldade é maior, mas ainda assim tem gente olhando para isso e buscando soluções. Então, tem por onde resolver, né? Exige da gente caminhar um pouco. Você sabe, Luiz, que esse comentário que você fez, importante, sobre alguns resíduos que parece que são mais complicados de ir para reciclagem. Lembra uma coisa que tem que ser dita. A gente está falando muito sobre separe, envie para o lugar correto. O grande movimento que pode nos auxiliar, que vem antes disso tudo, é reduzir o consumo. Eu acho que isso é importante ser dito, porque a gente está falando, separe o reciclável, o não reciclável, se possível, compostar. Antes disso, tem uma ação melhor que tudo isso que você pode fazer, né? Que é reduzir o consumo, reduzir a geração do resíduo e, eventualmente, não gerar um resíduo. Como isso? Diversas maneiras. Por que eu estou dizendo isso? Você tocou num ponto interessante, por exemplo, o isopor. Olha que curioso, o isopor é o tal do poliestireno expandido. Poliestireno, que é a sigla PS, é um tipo de plástico, é um plástico, poliestireno. É um polímero, um plástico, polímero sintético, totalmente reciclável. Termoplástico, a gente fala, se recicla como qualquer outro. Tão reciclável quanto o PET. Garrafinha PET, politereftalato de etila. Tão reciclável. Só que o PET, por suas características, vale muito dinheiro na cadeia de reciclagem. Então, quando você mandar no coletor reciclável, muito certamente ele vai parar na reciclagem. Até se você descartar meio errado, Luiz, não devia estar falando isso, mas o PET ou a latinha de alumínio, você descarta no não reciclável, Luiz, muito provavelmente ele vai acabar na reciclagem. Porque no meio da cadeia de gerenciamento, o motivo ele é perverso. A gente mora num país tão desigual que muita gente só vê possibilidade de sobrevivência fuçando o resíduo, inclusive o resíduo comum, não reciclável, para tentar achar PET e alumínio, principalmente latinha de alumínio, que vale um dinheiro interessante. Então esse é um perfil de resíduo. Você pega um perfil de resíduo como poliestireno, PS, aquele copinho de plástico, não é vagabundo, sabe aquele de plástico, olha muito, ele rasga? PS, poliestireno. Não vale nada na cadeia de reciclagem. O que acontece? No meio da cadeia ele se perde. Alguém, ou quem está armazenando, ou quem está coletando, ou quem está
transportando, deixa isso em algum lugar. Algum lugar é meio ambiente. Percebe? Então, alguns perfis de resíduo, por não valer nada na cadeia de reciclagem, se perdem no meio do caminho aí, e mesmo que você, eventualmente, Luiz, tenha descartado no coletor correto de plástico, um resíduo que vale muito pouco, às vezes não vai parar. Qual que é a solução para esse resíduo? Só tem uma, não gerar. O copinho plástico é um deles. Percebe? Você, gerei o copinho plástico, joguei no coletor de plástico e a chance de ele não ir parar na reciclagem é grande, de tão pouco que ele vale. E o isopor, menos ainda. Falei que o poliestireno PS vale pouco, não é? O poliestireno expandido, o isopor, aquela sensação que tem um monte de ar dentro do isopor, ele é expandido com ar mesmo. Então, além do poliestireno, por suas características, valer pouco dinheiro, além disso, o isopor é expandido, ou seja, ele ocupa muito espaço. E a gente sabe que o resíduo, não é? Ele é valorado pelo peso. Não é isso? Luiz, tenta juntar 1 quilo de isopor na sua casa. Qual que é o tamanho de espaço que você vai precisar? Tenta juntar 5 quilos de isopor. Se eu encher o meu escritório de isopor aqui, Luiz, eu acho que eu não chego em meio quilo de isopor. Se eu encher todo o meu escritório. Imagina o custo para você coletar, armazenar e transportar isopor. Você vai gastar um monte de dinheiro para transportar um negócio que não vale nada, que é o PS, o poliestireno. Qual que é o resultado? Ninguém recicla. E se cai na cadeia de reciclagem, a grande chance é que alguém no meio da cadeia acabe jogando isso no meio ambiente. Infelizmente. Por isso, assim, a grande solução para a gente caminhar em direção ao equilíbrio, à sustentabilidade, quando a gente fala de resíduo, é fazer de tudo para não gerar o resíduo. E se ele tem que ser gerado, reduzir ao máximo. Só fazendo um pouquinho. Você comentou também aquele saquinho, né, de Ruffles, por exemplo, o tal do BOPP, né, o polipropileno. E olha, o PP, ele se vale dinheiro. Só que o BOPP, o polipropileno bioorientado, já tem mais dificuldade de ser reciclado, tem pouca gente que... O que acontece? Fica caro, e aí a relação vai mudando. No meio da cadeia de reciclagem, alguém... não quero isso, não quero isso. Descarta. O que significa esse descarta? Vai parar no meio ambiente. Então, reduzir, né? Eu acho que se a gente pode deixar algumas dicas finais, além de todas as outras dicas que a gente deu sobre como fazer a separação e tudo mais, eu acho que são essas, né? De fato, primeiro passo, né? Passo zero, na verdade, da gestão de resíduo é não produzir o resíduo, né? Então, na hora de eu comprar um produto, e aí a gente vai entrando, né, numa outra seara aqui, que é do consumo consciente, né? A gente está ciente de quem a gente está comprando, porque quando a gente faz uma opção, né? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas quando eu faço uma opção por um produto A ou para o produto B, e se eu priorizo características ambientais, né, características que vão privilegiar o meio ambiente, então redução, menos embalagem, produtos com embalagens alternativas, então que privilegiam o papel, é uma coisa que a gente faz aqui em casa às vezes. Então, quando a gente compra sabonete, por exemplo, às vezes a gente paga um pouco mais caro, mas compra aquele que vem na caixinha de papelão, e não naquele que vem nesse papel, outro papel que é meio plástico, que é mais difícil de reciclar. Então, assim, isso se às vezes a gente já chegou a fazer, comprar, né, de produtores locais que vendem aquele sabonete artesanal e tal, mas aí é óbvio, tem um custo e a gente tem que pesar o que cabe no bolso na realidade de cada um. Já fiz em alguns momentos algumas escolhas, tipo comprar shampoo em barra, né, você mesmo, eu sei que a gente também usa aqui desodorante feito com, né, caseiro, com vidro. Tem opções, né? Acho que tem opções, tem questões culturais, né? Então, o quanto a gente está aberto a aceitar produtos alternativos. Né? Por exemplo, que eu vejo bastante e que eu confesso que eu não tentei, é com relação aos produtos de limpeza, né? Que são super tóxicos ao meio ambiente e além de, obviamente, ter embalagens plásticas e tudo mais, existem alternativas caseiras com vinagre, com bicarbonato e tal, não sei o quê. Mas aquela mudança de chave ali que você precisa ter para estar pronto. Será mesmo que eu vou usar, sei lá, bicarbonato, vinagre e limão e vou limpar minha casa inteira com isso e vai ficar legal? Você quer aquele cheirinho, né, de produto de limpeza de supermercado, que é um baita de um cheiro forte, mas dá aquela impressão de que tá tudo limpo. Então, são pequenas mudanças, mas que exigem grandes movimentos, né? Uma grande mudança de paradigma, de mentalidade mesmo. Mas é isso, acho que o passo zero é esse, a gente reduzir e fazer melhores opções na hora do que a gente compra, né? Então, comprar produtos
Farinha, tem lá farinha no saco de papel, farinha no saco de plástico. Tenta de papel, né? Você pode fazer essas escolhas, desde que, obviamente, não vou exigir ninguém aqui que não tenha a condição financeira de fazer isso, que faça. Mas quem tem e pode, acho que um caminho também como você falou, evitar esses resíduos difíceis, que ainda, como eu trouxe, existe caminho, são caminhos muito mais difíceis. Se a gente quer facilitar para as pessoas, né, quer facilitar o nosso dia a dia, tudo que a gente menos quer é ter mais complicação no nosso dia a dia, né? A gente, somos pais, aí temos filhos, a gente tem trabalho, escola, tem tudo para lidar, casa, você quer ter menos complicação. Então, se der para fazer da maneira mais simples, já começa lá na hora da compra, né? Do que ter que depois pensar, e agora, como é que eu vou destinar essa embalagem aqui do chocolate, do biscoito? Começa lá na hora da compra, porque você já está facilitando a tua vida também. Exige, né? É difícil, mas, como a gente tem falado, né, a sustentabilidade é uma ação coletiva e é uma ação que exige movimento, exige que você faça algumas mudanças. Mas é inevitável, se a gente quer algum resultado, a gente precisa fazer isso. Legal, Luiz. Então, pegando o que você falou, a ideia do primeiro passo, e lembrando daquele diálogo que você comentou, que eu estava fazendo entre eu e mais alguém, eu imagino aqui uma dúvida que muita gente traz, é assim, poxa, eu começo a fazer, estou separando meu resíduo, Estevam, fiz como você falou ali, eu pus reciclável e não reciclável, fiz tudo certinho, coloquei para fora, quando eu olhei, ou num condomínio, ou o próprio coletor do resíduo, o pessoal que trabalha na coleta, juntou meu resíduo reciclável, que eu armazenei por uma semana com tanto carinho, um monte de resíduo não reciclável. E tá tudo perdido, tudo que eu fiz. Luiz, esse é um grande engano das pessoas. Achar que, como juntou os dois sacos ou colocou junto, tá tudo perdido. Não é assim. É claro, se você está num município que a coisa está muito mais organizada, que você vê certinho o caminhão que está coletando o seu resíduo, ele tem toda a comunicação mostrando o resíduo reciclável, legal, você fica mais seguro. Mas se eventualmente o seu resíduo foi coletado por um caminhão errado, você percebeu, amassou meio junto ali, o que você fez não está perdido. Praticamente todas as cidades hoje, ou a grande maioria, tem um sistema que é assim, Luiz. Todo resíduo, mesmo o não reciclável, vai ser levado para um centro de transbordo e triagem. Então, mesmo os resíduos não recicláveis, dos dias não recicláveis, vão para esse centro, e esse resíduo, na medida do possível, vai caindo numa esteira de separação, para que os trabalhadores nessa esteira de separação consigam coletar o máximo de resíduo reciclável possível que tem naquele monte de resíduo, que teoricamente é o não reciclável. Percebe a ideia? E quando chega um saco de resíduo muito homogeneizado, muito homogêneo, que é aquele seu saco de resíduo cheio de recicláveis, mesmo que ele tenha chegado ali junto com outros sacos de resíduos não recicláveis, quando passar pela esteira aquele monte de resíduo reciclável, facilmente identificável no momento da separação na esteira, você potencializou muito a chance daquele resíduo ir parar na reciclagem, percebe? É só a gente se imaginar, Luiz, numa esteira passando um monte de resíduo, tudo misturado, e achei um saco, achei um papete, e de repente vem um monte de resíduo separadinho, ou mais homogêneo, olha aqui, tudo reciclável, que é a primeira triagem que é feita. Você facilitou muito essa triagem no momento da esteira, e você aumentou o percentual de resíduo que foi para reciclagem, mesmo se ele foi misturado com outros no caminho. Porque aquela homogeneização que você fez na sua casa minimamente contribuiu para ele chegar mais divididinho ali na esteira. Então, toda a separação que você faz na sua casa está contribuindo em alguma magnitude para a gestão de resíduo lá na frente. Depois de sair da sua casa, vai passar por acondicionamento, resíduo, não é? Vai ser armazenado, vai ser coletado, vai ser transportado, vai ser triado. Tem uma série de etapas na cadeia de gerenciamento de resíduos, Luiz. A primeira etapa para que a gente gerencie adequadamente o resíduo é descarte adequado e separado. Separação na fonte. A gente está falando que a gente precisa de uma gestão adequada de resíduo, que envolve um monte de etapas até chegar no local adequado. A primeira etapa é descartar adequadamente. Se a gente não está conseguindo ajeitar a primeira etapa, não adianta ficar falando, mas o cara que coleta
misturou o resíduo. Essa é a segunda etapa. Você só vai poder lutar por uma segunda etapa adequada, uma terceira etapa adequada, que é o transporte, depois o transbordo e a triagem, depois uma reciclagem. Você só pode lutar pelas etapas adequadas seguintes se a primeira etapa está arrumadinha. Qual que é a primeira etapa? O descarte na fonte. As pessoas usam como desculpa as outras etapas para não organizarem a primeira etapa. Isso eu vejo frequentemente entre as pessoas mais estudadas, menos estudadas, mais ricas, mais pobres, tudo para não ter que se mover. É o que você fala, né? Demanda movimento. E aí eu vejo no olho das pessoas que, sem muita vergonha, fazem esse jogo de jogar a culpa nas outras etapas para não ter que organizar a sua etapa. Então, tudo que for feito nessa primeira etapa é válido. Já que eu estou falando de dúvidas aqui que o pessoal traz do dia a dia, tem aquela pergunta, né? Puxa, será que eu tenho que lavar o resíduo? Nossa, agora é a hora que dá aquele pim do Windows, né? O pessoal trava. E o que é legal? Tem gente que usa isso como desculpa para não... Ah, mas eu não tem que lavar, então é melhor não, vai dar errado. Isso não é nem consenso entre todo mundo que faz gerenciamento de resíduo. O que eu tenho para mim é uma sugestão que me parece razoável. É só a gente imaginar o seguinte, Luiz. Primeira informação importante. Lá na reciclagem, o resíduo vai ser lavado. Ponto. Pacífico. É importante saber isso. Ah, legal. Então, eu não preciso pegar meu resíduo, lavar, passar detergente, deixar ele brilhando e jogar. Isso não precisa, porque o resíduo vai ser lavado, certo? Dito isso, vou para o segundo ponto. Eu falei para você, Luiz, que a grande maioria dos sistemas de gestão no Brasil fazem como? Olha, pede para você guardar o seu resíduo reciclável por uma semana na sua casa, não é isso? Porque um dia da semana ele vai coletar o seu resíduo reciclável. Aí você tem aquele seu pote de iogurte que você comeu na segunda... Vamos supor que você comeu esse iogurte no sábado e no seu bairro a coleta reciclável ocorre na sexta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, o seu pote de iogurte, cheio de iogurte, cheio com aquele resto de iogurte, está lá no seu coletor. Vai atrair vetores de doenças infecto-contagiosas. Você não quer isso para os seus filhos, certo? Então, o que parece razoável, Luiz? Assim, puxa, eu peguei o resíduo reciclável, eu bato aquela água, passo um papelzinho, sabe aquela limpeza mais ou menos, só para não ficar aquele resíduo orgânico que vai, durante a sua decomposição, enquanto está armazenado na sua casa, vai atrair vetor de doença infecto-contagiosa, barata, rato, não só na sua casa depois isso vai sendo gerenciado, depois vai ser armazenado lá fora, depois vai ser coletado, depois vai ser transportado. Durante todo o processo, esse resíduo com muito resto de alimento orgânico vai começar, pode oferecer risco à saúde humana. Então, o que parece adequado? Uma lavadinha rápida para não ficar acumulando muita sujeira no resíduo e atraindo vetores de doença infecto-contagiosa. Mas não precisa lavar como se fosse um prato que você deixa na sua casa depois ali para usar novamente. Eu acho que essa é uma sugestão razoável. Boa, é mesmo, porque eu mesmo já ouvi essa, principalmente essa da... Bom, na verdade, acho que eu já ouvi as duas. Eu já ouvi gente falando, mas aí mistura tudo no caminhão. E aí acho que cai naquilo que eu falei. Primeiro, fique atento ao dia, né? Então, informe-se sobre o dia correto, porque aí a chance de misturar com resíduos não, né, recicláveis é muito menor. E estando junto lá com os outros recicláveis no caminhão, vai para triagem, vai ser separado e provavelmente o aproveitamento vai ser muito maior. E com relação a lavar, eu já ouvi até a questão da água, né? Mas vai gastar água e aí vai gastar... Gente, reciclagem também é um processo que consome, é um processo industrial, processo, né? Ele consome água também, a produção de uma nova embalagem também produz água, mas pode ter certeza que não é a mesma quantidade de água, ou pelo menos eu posso ter certeza, mas não tenho tanta certeza assim, mas eu suponho que a quantidade de água para produzir uma embalagem é muito menor do que a quantidade de água que você vai usar para fazer essa passada de água que você comentou, né? Não é lavar para deixar brilhando, mas é aquela passada... Existe uma conta, né? Quanto que que vai gastar de água e energia se a gente fizer a reciclagem e quanto vai gastar de água e energia se não enviar as coisas para reciclagem e comprar tudo novo. E existe um importante
existe uma importante conservação de água e de energia quando a gente faz a reciclagem. Mas ainda assim, o ideal é reduzir a geração do resíduo, claro, porque você reduz inclusive o consumo de água e energia lá na reciclagem. Perfeito. E é isso, e não é a água que você está usando para lavar que vai aumentar essa quantidade de água no processo da reciclagem. É uma água, como você falou, é uma água ali que vai tirar o excesso, aquela sujeira que pode proliferar tanto fungos, bactérias, como, né, a vinda de ratos, baratas, enfim, qualquer outro tipo de visitas indesejadas na sua casa ou durante o processo. Mas acho que essa foi a deixa para a gente partir para a nossa saideira. Acho que demos boas dicas. Até queria pedir para quem ouviu, assistiu, e se já fazia, se não fazia, começou a fazer a partir do que a gente falou, acho que é bem legal a gente receber, né, algum tipo de retorno nesse sentido. Seria bem interessante saber, né, se feito, como caiu, né, como essas dicas caíram para vocês aí que estão ouvindo a gente, assistindo a gente. Mas então, daqui partimos para a nossa saideira, Estevão? Saideira, Luiz. Trouxe aqui um documentário que eu acho que de 2015, eu já comentei com você sobre esse documentário faz um bom tempo. Eu acho legal esse documentário porque ele é muito inspirador, né? Tem aquela linha de documentário que traz, que também é importante, mas que traz todas as problemáticas que estão ocorrendo, que a gente sai de cabelo em pé, né? De ver a situação da mudança climática, a situação da contaminação dos corpos hídricos, redução de área agricultável, e tem esse outro perfil de documentário que traz solução, ou que mostra a solução. E esse é muito legal porque ele não é o que pode ser feito, ele sai caçando tudo que já está sendo feito. Então, é muito inspirador, tanto na área de energias renováveis, conservação hídrica, redução de emissão de gás do efeito estufa, várias experiências no mundo todo do que está sendo feito. Muito legal. O nome do documentário é Amanhã. É um documentário francês e vou gastar o meu francês aqui que não existe, acho que se diz demain em francês. Mas quem quiser procurar documentário Amanhã, ou põe mais alguma coisa ali, ambiental, documentário ambiental, se eu não me engano é um casal francês que sai viajando, se eu me lembro bem, e é muito inspirador. A gente sai desse documentário porque quem atua na área ambiental, na área social, na área socioambiental, eu tenho percebido isso, que vive da necessidade de se reenergizar toda hora, porque é uma montanha-russa, né? E esse perfil de abordagem é muito necessário também. Essa recarga de energia é muito importante para quem atua aí, né, com a área ambiental e com a área social, porque a gente vê, né, situações degradadas, populações vulneráveis. Então, quando a gente vê coisas interessantes sendo feitas, auxilia nesse momento de reenergizar. Então, Amanhã. Boa. Acho que, infelizmente, esse não está disponível facilmente, assim, pelo menos que a gente até olhou antes, né, para ver se tinha alguma plataforma, parece que não. Se alguém tiver uma dica de onde está disponível e como assistir legalmente, nos avise, por favor. A minha saideira, a minha dica, então, acho que vai um pouco na mesma linha, é inspirador, mas acho que tem um pouco desse outro perfil também, que é o perfil mais catastrófico, né? Então, ele traz é um documentário também, que eu vou gastar o meu inglês aqui, num nome que é bem difícil. O primeiro é David, é fácil, mas o segundo é David Attenborough e o Nosso Planeta. Esse documentário é da Netflix. O David, ele é um ambientalista britânico, e aí esse documentário, ele mostra, acho que o que está acontecendo, então esse lado mais realmente pesado, assustador, né, de mudanças climáticas e tal, mas depois ele caminha, né, da metade para o final ali, ele caminha para o que já está acontecendo, para onde a gente pode caminhar se a gente quer reverter, se a gente quer evitar. E ele começa o documentário em Chernobyl. E aí ele mostra lá que foi um evento isolado, né, que aconteceu, e aí as pessoas tiveram que deixar a cidade, né, e aquele lugar virou inabitável para os humanos. E aí ele faz essa comparação, né, de que o que está acontecendo hoje no mundo geral, de maneira global, pode levar o mundo a ser um lugar inabitável pelos humanos, né.
E aí ele faz esse paralelo e ele vai falando que mas existem caminhos para a gente evitar, né? Para a gente desviar essa rota e evitar um destino como o Chernobyl. Então ele é bem interessante, tá? Na Netflix, tem 1h20, um pouquinho mais que isso, eu acho, então é curto até. Vale, dá para assistir numa sentada só. E ele mescla, acho que muito bem esses dois sentimentos, né? Tanto esse lado um pouco mais pesado e assustador do que está acontecendo, mas aí ele termina, acho que para cima e também inspirador. E acho que nos ajuda a reenergizar, ainda mais vindo de um cara que está lá nos seus 90, e acho que ele tem 93 anos, se eu não me engano, e ele viveu, assim, ele passou, né, por isso, então ele é um cara que está na ativa e filmando e participando, fazendo, né, tá muito ligado à questão ambiental desde sempre, então lá desde os anos 40, pós-guerra, e ele traz esse panorama, né, ele fala do que ele viu acontecer, então ele viu essa guinada, né, esse crescimento econômico desenfreado, essa busca por crescimento econômico desenfreado, o que isso foi causando, então é meio que uma testemunha, de fato, de algumas coisas que a gente vem até trazendo aí em alguns episódios passados. Então fica a minha dica. Essa tá fácil de assistir. Então, é isso. Sextamos, Estevão? É isso, sextamos. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez, para o pessoal aí. Valeu. Valeu, cara. Abraço. Um abraço.